Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para nossa aula 10 de cálculo 1, que a gente vai falar de áreas integrais definidas, teorema fundamental do cálculo, tá bom? A gente vai falar da definição de área como limite, vai falar da integral definida e vai também abordar o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, são três perguntas que eu norteio nessa apresentação. A primeira é: como podemos tornar a noção de área mais formal? O que significam integrais definidas e o que nos ensina o teorema fundamental do cálculo? Então, temos como objetivo definir a área de maneira mais formal, resolver integrais definidas e enunciar o teorema fundamental do cálculo. A primeira coisa que a gente vai fazer para definir a área como limite é usar a notação de somatório, ou a notação sigma. O que é a notação sigma? A gente vai usar uma letra maiúscula chamada sigma, ela é representada por isso aqui, tá? Por essa simbologia, uma letra grega maiúscula, para denotar soma. Por exemplo, se eu somar, tá? Se eu somar k ao quadrado, tá? De 1 até 5, aqui faltou, né? Pronto, corrigido. Se a gente soma k quadrado indo de 1 até 5, aqui a gente vai somar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, tá bom? Essa é a soma de k ao quadrado com k indo de 1 a 5. Então, cada termo é da forma k ao quadrado e vai de 1 até 5. Lê-se a soma como o somatório de k quadrado com k variando de 1 a 5. Então, quando a gente substitui esses termos, a gente começa com 1 quadrado e varia até 5. Bom? Então, existe uma regra geral aqui, ó. Se f de x for uma função de k, tá? Ou melhor, se a gente botar aqui f de k, se a gente tiver f de k aqui, tá? E se mn forem tais que m é menor ou igual a n, então, ó, f de k é f de m mais f de m mais 1 mais f de n. Por quê? O k vai de m até n, dois números arbitrários aqui, tá bom? Então, essa é a soma sobre valores inteiros, tá bom? O que acontece? Esse f de k aqui, a gente vai substituindo k indo de m até n. Então, o valor próximo de m é o m mais 1. Aí teria o m mais 2, até o fn menos 1 e o fn. Tá? Então, esses aqui são os parâmetros do seu somatório. É o valor final da contagem de k, esse é o valor inicial, e aqui é a função que a gente vai usar. Então, mn a gente chama de limite inferior, o m, porque é o menor, começa dele, e o limite superior do somatório. K é denominada índice do somatório. Quaisquer letras podem substituir essas que a gente usou, inclusive o índice. Então, por exemplo, eu vou trocar o índice aqui por I. Então, ó, 1 sobre I, indo de igual a 1 até 6, é igual aqui a 1 sobre J, com J indo de 1 até 6, que é igual a 1 sobre N, com N indo de 1 até 6. Ou seja, hoje denota a mesma soma, que é 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 6. Tá? Quando os limites inferiores e superiores são iguais, então, naturalmente, a soma se reduz a um único termo. Porque, ó, se vai de 2 até 2, começa em 2 e termina em 2. Então, k ao cubo, por exemplo, vai ser 2 ao cubo. 1 sobre 1, i mais 2, com i indo de 1 a 1, vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 2, que é 1 terço. Tá bom? Quando o índice não aparece, você soma o número de vezes que tem aqui o seu somatório. Por exemplo, ele vai de 1 até 5. Então, somo 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se, por exemplo, ele vai de 0 a 2, então o x ao cubo eu vou somar o termo 0, o termo 1 e o termo 2. Então, você começa a contar no limite inferior do somatório e termina no limite superior, quando o somatório não depender do índice. Nesse caso, ó, é a soma de 2. E aqui de x ao cubo. X não depende de j, tá bom?
Ainda, a gente pode escrever sempre uma soma de formas distintas, tá? A gente pode escrever as mesmas somas com limites e com termos gerais distintos. Por exemplo, essa soma de 2i indo de 1 até 5, ela vai ser 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5. Mas você poderia escrever essa soma com 2j mais 2, com j indo de 0 a 4. Porque, para j igual a 0, isso seria 2 mais 0. Para j igual a 1, seria 2 mais 2, que é 4. Para j igual a 2, seria 2 vezes 2 mais 2, que é 6. Para j igual a 4, seria 2 vezes... Desculpa, para 3. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Para j igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, é a mesma soma. 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Aqui também, só que aqui a gente escreve 2k menos 4. Então, veja, se eu jogar k igual a 3 aqui, vai ficar 6 menos 2, 6 menos 4, desculpa, 2. Se eu jogar 4 aqui, 8 menos 4, 4. Se eu jogar 4, 5 aqui, 2 vezes 5, 10 menos 4, 6. Se eu jogar 6, 12 menos 4, 8. Se eu jogar 7, 14 menos 4, 10. É a mesma soma. Então, a gente vai escrever as somas em termos de coeficientes gerais. Eles acabam expressando melhor o conteúdo do somatório do que uma função de k, tá? Uma função do índice. Eles são escritos da seguinte maneira, ó. Então, por exemplo, AK com k indo de 1 a 5, ele é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Ou seja, eu vou trocando o k por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, porque o k começa de 1 e vai até 5. Ou, por exemplo, a mesma soma eu posso escrever, um AK mais 2 é igual a, com k indo de menos 1 até 3. O primeiro termo é 2 menos 1, tá? Então, 2 menos 1 é A1. O segundo termo é 0, k igual a 0, então é A2. O terceiro termo é k igual a 1, então 1 mais 2, A3. O quarto termo é k igual a 2, então 2 mais 2, A4. E o último termo é 3. A3 mais 2 é A5. De uma forma geral de um somatório, ela pode ser escrita dessa maneira. Então, K, a soma de AK indo, com K indo de M a N é AM mais AM mais 1 mais AM mais 2 até chegar no AN. Você pode escrever isso também de outras maneiras, tá? Como, por exemplo, escrever K indo de M menos 2 até N menos 2 e deslocar 2 no índice. Então, quando você jogar M mais 2 aqui, M menos 2, desculpa, com o 2 vai ficar AM. Se você jogar M menos 2 mais 1, vai ficar K, AK mais 2 vai ficar M menos 2 mais 2 mais 1, vai ficar M mais 1. Até você chegar, né, com N menos 2, esse 2 vai matar esse 2 e vai ficar o AN, tá bom? Então, basicamente, assim que a gente vai trabalhando com as somas. Algumas regras básicas da soma, tá? Se uma constante C não tiver índice, ela sai da soma, igual na derivada. E a somatória da soma é a soma dos somatórios. Então, se eu somar AK mais BK com K indo de M a N, é a soma de AK com K indo de M a N, mais a soma de BK com K indo de M a N. E a diferença do somatório, o somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Então, a soma de AK menos BK com K indo de M até N é igual à soma de AK com K indo de M até N menos a soma de BK com K indo de M até N. Tá? Então, vamos provar isso aqui. Como é que eu posso provar? Eu vou abrir esse somatório aqui. Então, vai ficar CA1 mais CA2 mais CA3 mais CA4 mais C até o CAN. O C é um fator comum em evidência em todos, então eu jogo ele aqui em evidência. Só que isso aqui, gente, A1 mais A2 mais AN, tá? Mais vários termos mais AN, é a própria soma de AK com K indo de M até N, tá bom? Nesse caso, é o AK indo de 1 até M, né? Vou trocar aqui. Tá aqui, pessoal. Então, é a soma de 1, a soma de C
vezes C vezes a soma de AK, com K indo de 1 até N, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para a soma, ó. Então, somatório de K indo de 1 até N de AK mais BK é A1 mais B1, mais A2 mais B2, mais vários termos AN mais BN. Todos esses termos têm a mesma cara dos outros. Então, é um A3 mais B3, é um A7 mais B7, tá bom? E aí eu separo tudo que tem A num termo e tudo que tem B no outro. Então, nós vamos ter A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, até o enésimo termo. E a mesma coisa aqui com B. Então, isso pode ser escrito como a soma de AK com K indo de 1 até N, e isso aqui é a soma de BK com K indo de 1 até N. Ou seja, a somatória da soma é a soma das somatórias. A diferença só muda o sinal, tá, gente? Então, ó, A1 menos B1, mais A2 menos B2, mais AN menos BN. Então, eu pego todos os A's e somo, e pego todos os menos B e somo aqui. Então, vai ficar ó, a soma de AK com K indo de 1 até N, menos a soma de BK com K indo de 1 até N. Beleza? É relativamente simples. Então, síntese, o que você precisa lembrar? Que a constante sai da soma, você pode fazer, o somatório se distribui sobre somas e que o somatório se distribui sobre diferenças. Vamos lá, algumas fórmulas úteis. Tá? Isso aqui eu não vou provar, eu vou só trazer para vocês. Mas isso aqui é absolutamente provável. Tá? Com isso aqui também era de 1. Tá? Essas expressões aqui, gente, tá? Elas são expressões que nos mostram o somatório, tá? Escrito em termos do termo geral. Então, ó, se eu somar aqui K igual a 1 mais 2 mais N, isso aqui vai ser N mais 1 dividido por 2. Tá? Se eu somar os K's quadrados, 1 quadrado mais 2 quadrado, eu posso relacionar isso a N mais 1, 2N mais 1 dividido por 6. Isso aqui dá para provar, mas eu não vou provar. São somatórios úteis aqui. Tá? E a somatório de K igual a 1 até N, de K ao cubo, é 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais N ao cubo. Isso aqui vai ser N mais 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá bom? Essas são as formas abertas e formas fechadas. A forma aberta significa uma expressão na qual o somatório precisa ser feito, enquanto a forma fechada é uma forma geral que expressa o resultado do somatório em função do enésimo termo ou o limite superior, né? Que é esse enésimo termo. Então, ó, é uma forma fechada isso aqui, ó. Tá? E essa aqui é a forma aberta. O lado esquerdo aqui é a forma aberta, o lado direito é a forma fechada. Vamos lá. Agora vamos começar, depois de ter falado essa coisa sobre o somatório, vamos falar sobre área. Então, o que é a área sobre uma curva? A gente vai supor uma função contínua f, descrita aqui por essa curva y igual a f de x, tá? Contínua e não negativa, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com a hipótese que ela é não negativa para a gente definir a área, depois a gente vai aprofundar essa ideia. No intervalo AB e R, essa região rachurada aqui, denote a região limitada inferiormente pelo eixo X, lateralmente pelas retas verticais A e B e superiormente pela curva y igual a f de x. Então, a área é uma região delimitada por esses limites aqui, não limite no termo matemático, mas por essas fronteiras aqui definidas, tá bom? Então, usemos o método dos retângulos para determinar a área. O método dos retângulos foi um método que a gente trouxe na aula 9 para vocês, para falar sobre integração. Então, a gente vai ilustrar de novo. O que é o método dos retângulos? A primeira coisa que a gente vai fazer é aproximar essa área por retângulos menores do que essa área. E aí, para isso, a gente começa subdividindo o nosso intervalo AB em N partes, tá? E essas partes são iguais. Então, esses N intervalos iguais trazem para a gente N menos 1 pontos, tá bom? Igualmente espaçados entre A e B, e denotaremos esses pontos por x1, x2 e até o xn menos 1, tá bom? Os intervalos têm comprimento B menos A dividido por N, porque se você pegar B menos A, vai dar esse comprimento bem aqui. Se você dividir por N pedaços, dá um pedaço para cada subintervalo. Então, ΔX, que é esse espaçamento desses intervalos aqui, tá?
entre um e outro, ele é B menos A dividido por N, e todos são espaçamentos iguais. Quando a gente for falar de integral definida, integral de Riemann, a gente não vai fazer essa suposição, tá bom? Mas, por enquanto, pelo método dos retângulos, a gente vai fazê-la. Então, o que acontece? Acima de cada subintervalo, depois a gente vai construir um retângulo, cuja altura é um valor de f, em um ponto arbitrariamente selecionado no subintervalo. Então, por exemplo, aqui, ó, entre A e B, eu vou fazer um retângulo, eu vou selecionar um ponto, x1, que vai ser a altura do meu retângulo, tá bom? Então, esse x1 aqui, ó, tá? Desculpa, que ele vai me dar a altura do retângulo quando a gente aplicar a função f nesse ponto. Então, a gente pega e vai colocar aqui o retângulo passando por esse ponto, ó, por f de x1. A gente faz a mesma coisa com x2, calcula f de x2, que vai ser a altura, aí o x3, a gente faz a mesma coisa, calcula f de x3 estrela, até o xn. E faz isso para todo mundo. Quando você for ver, somando essas áreas aqui, vai dar uma aproximação da área que a gente quer calcular. Ah, professor, mas está faltando um buraco aqui, está faltando um buraco aqui, está sobrando. Pois é, calma que a gente já vai lidar com isso. Mas, por enquanto, é importante que você entenda que esses buracos e sobras, eles, de alguma forma, a gente vai usar um procedimento sobre eles para a gente preencher essa pintura todinha, tá? Então, olha o que acontece aqui. Eu vou pegar um caésimo retângulo, tá? O nosso caésimo retângulo aqui, ele passa aqui pela curva. O ponto xk estrela, ele vai te dar um f de xk, que é a imagem do gráfico aqui, né? A imagem da função, tá? Que vai ser a altura. Então, ΔX vezes f de xk é a área de um retângulo, porque a área de um retângulo é calculada por base vezes altura. A base é ΔX e f de xk é a altura. Então, cada um desses retângulos terá uma pequena areazinha, que é f de xk estrela vezes o ΔX, que é a sua largura. E as larguras são iguais, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê, gente? Acima de cada intervalo, a gente constrói um retângulo, mesmo procedimento. Agora, imagina que a gente vai aumentando o número desses retângulos. Então, ao invés de considerar n, a gente vai aumentando para um número n' maior. Quando a gente aumenta para n', você repara aqui, ó, que a aproximação começa a ficar cada vez melhor. Quanto maior os n, tá? Como o ΔX é inversamente proporcional a ele, mais o ΔX se aproxima de zero. Quanto maior o número de n's, com o mesmo comprimento aqui, menor, mais estreitos esses triângulos têm que ficar. É como se você quisesse colocar aí na sua casa, tá? Na sua casa cabem, sei lá, 20 pessoas, se você quisesse meter 40. Cada uma vai ficar cada vez mais apertada. Então, esses retângulos vão ficar cada vez mais apertados aqui, quando a gente aumenta o número deles. E, por consequência, os ΔX vão se espremer. Então, quando a gente soma todos esses retângulos, tá? A gente forma uma região Rn, cuja área é uma aproximação da área A sobre o gráfico. É o que eu estou falando para vocês. Soma todos esses retângulos aqui, a área de todos eles. Ah, vai ter uma sobrinha de um lado, vai ter uma falta do outro, né? No final das contas, aí eles vão se compensar sob uma determinada condição. Mas que condição é essa? Tá? Eu vou somar aqui, ó. A é aproximadamente f de x1 estrela vezes ΔX, mais fx2 estrela ΔX, mais até o f de xn estrela ΔX. E quando a gente usa a notação sigma, isso pode ser escrito da seguinte maneira. A é aproximadamente a soma de f de xk estrela vezes ΔX, você vai somar todos aqui, tá? Com k indo de 1 até n. Certo? E aí que está a questão. Quando a gente vai aumentando o número de intervalos, tá? E cada intervalo vai ficando cada vez menor, quando esse número cresce, esse ΔX tende a zero. Se o número de intervalos cresce indefinidamente, ou seja, se o n tende para o infinito, o ΔX começa a ficar cada vez menor. E a aproximação fica cada vez mais adequada. Então, a área dessa região R, que está sob o gráfico, lateralmente definida pelas retas verticais A e B, e embaixo pelo eixo X, tá? Ela é o limite das aproximações dadas pelas áreas das regiões Rn, quando o Rn cresce pra caramba, cresce sem cotas. Então, a gente vai igualar essa área dizendo que ela é o limite dessa soma dessas áreas desses retângulos
quando o n tende para o infinito. Porque quanto maior o n, você vai vendo que a aproximação fica cada vez melhor. Então, no limite, quanto mais a gente se aproxima de valores muito altos de n, tá? Com ΔX tendendo a zero automaticamente, porque o ΔX é inversamente proporcional ao n, a área vai se tornando igual, tá? a esse cálculo. Então, definição de área. Se uma função for contínua no intervalo AB e se f de x for positiva, melhor, não negativa, em cada x desse intervalo, tem uma diferença, porque aqui ela pode ser zero também. Tá? Então, quando a gente fala não negativa, a gente está incluindo zero. Se a gente fala positiva, a gente estava dizendo que era maior que zero. Tá? Em cada x desse intervalo, então a área sobre a curva y igual a f de x e acima do intervalo AB é definida por limite da soma de k indo de 1 até n de f de xk ΔX com n tendendo ao infinito. O que significa isso? Significa que a gente está somando a área daqueles retângulos e está fazendo um número de retângulos crescer indefinidamente de maneira que a largura de cada um deles fique cada vez menor e fique todo espremido, né? Então, não é escopo desse curso mostrar que a escolha daqueles pontos arbitrários xk, que vão nos dar os f de xk, que são as alturas dos nossos retângulos, sejam arbitrárias e que nos levem ao mesmo resultado. Tanto faz você escolher. Na prática, se você quiser calcular pela definição a área, tá? Você escolhe pontos de forma sistemática e a escolha funciona, porque qualquer escolha vai dar o mesmo resultado. Tem 3 possibilidades. Ou você adota a extremidade esquerda do subintervalo, ou a direita, ou o ponto médio. Mas se você quiser abordar de qualquer jeito, vai dar certo, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que x0 seja A e xn seja B. O xk para as extremidades, eles vão ser, ó, para a esquerda, ele vai ser o xk menos 1, que ele é A, k menos 1 vezes ΔX, tá? Ou seja, é A mais k menos 1, tá? ΔX. O da direita vai ser o xk, ou seja, ao invés de pegar o xk menos 1, você vai pegar o xk, tá? Que vai ser A mais ΔXk. Então, você vai botar mais um ΔX aqui. E se você pegar o ponto médio, você vai pegar a média entre o késimo e o késimo mais 1, de maneira que você vai ficar aí entre eles no seu ponto, tá bom? Mas isso aqui tem pouco interesse prático para calculação, tá? O que eu quero dizer com isso é que tanto faz o x que você escolher, no limite em que a n tende para o infinito, eles vão para zero, a sua área vai dar certo. Tá? Então, a área, pela definição, tá? Ela vai resultar na definição de integral. A gente não vai precisar dessa noção de somatório e de limite para calcular. Embora a integral ela seja também um limite, como eu falei para vocês no início do curso, a gente não vai mais usar a definição, a gente só vai usar a noção de derivada a partir de agora. Tá? Então, integrar e derivar ao contrário, vamos falar dessa maneira. Então, ao aprendermos integrais definidas, não vamos mais usar essa definição, mas ao final da aula, né, eu ia resolver um exemplo para comparar, mas eu acho que não vale a pena se a gente já sabe integrar. Tá? Área líquida com sinal. Vamos lá. Tem um outro caso aqui que a gente vai abordar, que é quando a F, tá? Ela não é não negativa, ou seja, ela pode ser negativa. Então vamos supor que F seja contínua e não negativa no intervalo AB. Se F for contínua e tomar tanto valores positivos quanto negativos em AB, esse limite vai representar não mais a área total, porém a diferença de áreas, tá? Então, nesse caso, né, nem era para a gente fazer essa suposição aqui. Se f for contínua, tá, e tomar tanto valores positivos quanto negativos, então esse limite ele vai ser a diferença de áreas. A área acima de AB e abaixo da curva y de x, tá, y igual a f de x, menos a área debaixo de AB e acima da curva y igual a f de x. Então, é a área líquida com o sinal entre o gráfico de y e o gráfico de AB. Então, por exemplo, a área líquida com o sinal da figura é a soma das áreas 1 e 3, ó, porque elas são positivas, tá? Menos a área 2. Isso porque as áreas 1 e 3 são positivas, já que estão acima dos eixos do x, enquanto a área 2 é negativa, pois está abaixo dele.
Mas por que área negativa? Porque o valor de f de xk aqui, ó, para essas regiões abaixo de x, tá? Para baixo do gráfico de f, eles são negativos. Logo, o produto com um ΔX positivo vai resultar num número negativo. E uma soma de negativos resulta em um valor negativo. Então, quando você for varrer toda essa área aqui, tá? Somar toda essa área, são vários valores negativos, tá bom? E é por isso que a gente soma o positivo e diminui o negativo. Tá? Mas isso você não precisa se preocupar. Quando você fizer a integral ela já vai dar automaticamente essa área líquida com sinal. Mas a gente vai ensinar também, hoje ainda, a como você proceder para calcular a área total de um gráfico, tá? Sem que você precise se preocupar com se é positivo ou se é negativo. Então, se f for contínua em AB, então a área líquida com sinal entre a curva y igual a f de x e o intervalo AB é definida por A igual ao limite de n indo para infinito, da soma de k indo de 1 até n, tá? Com f de xk estrela delta x. Beleza, gente? Até agora eu não falei nada para vocês, ou melhor, eu já cantei a pedra, tá? Só que eu ainda não disse nada acerca do que é esse limite, tá? É nada concreto, tá? A gente vai falar disso agora. A gente vai passar para a integral definida. A gente falou na aula passada da integral indefinida. A gente falou da relação entre integral e derivada, dizendo que a integração é como se fosse uma espécie de derivação ao contrário. Quando a gente deriva, a gente tem uma função e acha a derivada dela. Quando a gente vai integrar, a gente tem uma função, a gente quer saber qual é a função que derivada resulta lá no integrando, né? Então, basicamente, tá, é um processo de engenharia reversa. Na prática, né, assim falando. Claro que são operações distintas e tudo mais, né? São limites, as duas são limites e tudo. Um é o limite de uma diferença, o outro é o limite de uma soma, tá? Mas na prática, para resolver os problemas lá de cálculo que vocês vão precisar lá na física, é fazer isso, tá? O método da soma de rima, tá? Ele é um método dos retângulos generalizado, tá? O que a gente chama de soma de rima, na verdade, é devido em homenagem ao matemático Georg Riemann, tá? Que ele era alemão e foi um dos que foi pioneiros aí nessa formalização aí do conceito de integral. Tá bom? Então, no caso, o método do retângulo com tamanhos diferentes, a gente pode escolher os retângulos com tamanhos diferentes para a gente trabalhar nessa noção. Então, a gente pode escolher os retângulos de maneira que a largura deles tenda a zero quando n tende a infinito. Mas, né, vamos lá. A gente pode pegar uma curva, tá? Qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que a gente pode escolher os retângulos diferentes e a gente pode ajustar melhor nossa área, né? Mas o resultado vai dar semelhante, tá bom? A gente vai chamar de partição, como eu falei, uma formalização do método dos retângulos. A gente chama de partição do intervalo uma coleção de pontos com A menor que x1, menor que x2, menor que xn menos 1, menor que xn menor que b, que subdividem o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos. Cada um, ó, ΔX1, x1 menos x0, ΔX2 é x2 menos x1, e o ΔXN é xn menos xn menos 1. Então, você vai dividindo aí o seu intervalo em subintervalos de tamanhos variáveis. Tá? Agora, você evita colocar um que tenha um quadradão, né? E eu já vou explicar por que você evita fazer isso. O que a gente tinha feito no método dos retângulos era adotar uma partição regular. É uma partição em que todos os subintervalos têm o mesmo comprimento. Então, por exemplo, se ΔXk for igual a ΔX, que é b menos a dividido por n, a gente volta para o método dos retângulos. Então, isso é um passo além. Tá? Agora é o seguinte, como é que eu posso fazer para garantir que quando eu fizer o número de retângulos ir para o infinito, o comprimento deles vai para zero? Bom, quando a partição é regular, isso é fácil de fazer. As larguras dos retângulos de aproximação tendem a zero para n crescente,
porque todos dependem de n, né? E esse n indo para zero, tá? Todos os ΔX vão para zero. O que não é um caso de uma partição qualquer, porque a gente precisaria definir uma forma de medir o tamanho dessas larguras, tá bom? Uma maneira de fazer isso é indicar o maior comprimento dos subintervalos por um max ΔX, ou seja, o maior dos ΔXK, se ele tender a zero, ele garante que todos vão para zero também. Então, norma, portanto, é uma regra que impõe o tamanho dos subintervalos. Por exemplo, eu posso pegar esse exemplo aqui, ó. O ΔX1 ele tem tamanho 3,5, o ΔX2 tem tamanho 1, né? Porque é 5,5 menos 3,5 é 2 sobre 2, que é 1. Esse aqui, ó, tem tamanho 2, o ΔX3, porque ele é 9 sobre 2 dividido por 5 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2 e é 2. Esse aqui tem intervalo 1,5. 9 dividido por 2 é 4,5. 6 menos 4,5 dá 1,5. Então, esse aqui, ó, tem comprimento, vamos colocar aqui, ó, tem comprimento 1,5. Esse aqui tem comprimento 1. Esse aqui tem comprimento 2. Esse aqui tem comprimento 1,5. Como você pode ver, o ΔX3 é o maior dos ΔX, então se ele tender para zero, todos vão para zero também. Tá? É norma isso, a definição do tamanho do seu subintervalo. Então, o método de Riemann, tá? O nome dele é Riemann, tá? Esse nome estranho, então eu vou falar Riemann também abrasileirado, tá? Então, a generalização do método dos retângulos, ela tá? A grande chave, é o grande, digamos assim, trunfo do método de Riemann, tá? É por isso que a gente está trazendo para vocês. O método de Riemann é o que vai definir a nossa integral definida, e ele é, na verdade, tá, uma generalização daquele método dos retângulos. Ele funciona mesmo se o tamanho dos retângulos for variável. Então, vamos recolocar a expressão da área mudando o comprimento dos retângulos. Ao invés de a gente fazer que f de xk vezes ΔX, tá, f de xk estrela, é f de xk estrela vezes ΔXK, com k indo de 1 até n. Tá bom? E ainda, né, a gente vai trocar o intervalo n, o limite n indo para mais infinito por outro, né, ou por outra regra que garanta que os comprimentos de todos os subintervalos vão a zero. Então, se a gente fizer com que o maior dos ΔXK tenda a zero, a área líquida com sinal vai ficar dessa maneira, ó. Tá? Agora com os ΔXK variável, fazendo com que esses ΔXK tendam a zero, inclusive o maior deles. Então, se o maior deles tender a zero, todos vão para zero também. A gente define, então, a integral de Riemann, tá? Da seguinte maneira: se f é uma função integrável em AB, então esse limite da soma de f de xk estrela vezes ΔXK, com k indo de 1 até n, com o maior desses ΔXK indo para zero, esse limite existe e independe da escolha das partições ou dos pontos xk estrela. Isso é que vai definir a nossa integral. Trata-se da definição de integral definida de f de A até B. Ou seja, a nossa integral de f de x indo de A até B, ela é um limite. Então, integral é um limite. Professor, a gente vai ter que voltar a calcular limite? Quase nunca, tá? Nenhuma integral a gente vai fazer pela definição. A gente sempre vai trazer pela derivada. Por quê? Porque é mais óbvio, é mais direto, é mais operacional, é mais bonito, é mais legal, é mais tudo. Entendeu? Isso aqui é só para você entender que a integral é um limite. E é um limite do quê? Quando você vai aproximando esse f de x, tá? Esse f de x, tá? Então, a gente vai se aproximando desse f de x aí, desse valor de xk, com o ΔXK tendendo a zero, todos os ΔXK tendendo a zero, a gente está fazendo com que cada ponto desse retângulo infinitesimal, tá, ele seja somado continuamente. E por que ele é infinitesimal? Gente, quando a gente faz ΔX tender a zero, não significa que a gente está dizendo que o ΔX é zero.
A gente está fazendo ele se tornar tão próximo de zero quanto a gente queira. Então a gente pega um retângulo de tamanho infinito, vai dividindo, vai diminuindo, 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 até ele chegar tão pequeno quanto a gente queira, de maneira que ele seja menor do que qualquer número real e maior do que zero. Como assim? Essa que é a noção de infinitesimal. É uma coisa muito pequena para ser um número real, mas é um número muito suficientemente grande para não ser zero. Então, lá na formulação de limites, se você voltar lá no capítulo 1 do Anton, tem lá: existe para todo x menos... Existe delta maior que... Como é que é, cara? Até me esqueci disso. Mas para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos... módulo de x menos delta é maior que zero, e f de x menos L é maior do que epsilon. Tá? Ou é menor que epsilon, tá? Ou seja, ele é menor do que qualquer número real e é maior do que zero. Então, existe um epsilon maior que zero e um delta maior que zero, tá? Tais que, quando você fizer x menos delta, isso vai ser maior que zero, tá? E f de x menos L vai ser maior que epsilon, tá? Mas epsilon é maior que zero, menor que epsilon, desculpa. X menos A menor que delta e f de x menos L menor que zero, tá bom? Então, significa o quê? Que a diferença entre o limite da função e o valor da função no ponto é menor do que um epsilon. Só que epsilon é maior que zero. E x menos A, que é o ponto de tendência, vamos dizer, tá? É menor que delta. Só que o delta é maior que zero. Então, a gente faz, na medida que a gente faz x se aproximar de A, f de x se aproxima do seu limite. É a mesma coisa aqui. Quando o Δx tende para zero, a gente está pegando uma largura bem pequenininha do nosso gráfico. E um valor de f de x, tá? Um valor de f de x que é exatamente, tá, o valor da altura aí que corresponde à imagem da função e, portanto, o produto de uma base, né, infinitesimal com uma altura dá uma área infinitesimal que, quando somada sobre esse intervalo, resulta na área total. O que é isso, gente? É a noção de integração. A integral é o limite de uma soma. E esse S espichado aqui significa soma. Quando você lê integral, lê soma. Soma dos valores de f de x em todos os dx indo de A até B. Ou seja, você não consegue somar, fazer um somatório de números inteiros, de números reais, desculpa, tá? Somando 1 a 1, como você faz com números inteiros. Tá? Você tem que integrar para você somar tudinho. Tá bom? Então, A e B são denominados limite de integração inferior e superior. Não tinha o limite do somatório? Aqui o K igual a 1 não é o limite inferior e o N não é o superior? Pois é. Na integral, o limite inferior é o que está aqui embaixo, o A até B. Então, a gente está somando esse produto f de x dx, tá? Onde dx é uma largura infinitesimal, é uma largura maior que zero, mas menor do que qualquer número real, tá? E, né, o valor de f de x naquele ponto. Então, você vai somando o valor de f de A mais um número tão pequeno quanto você queira, mais 2 vezes esse número, mais tantas vezes quanto você queira esse número, tá? E isso vai dar, né, uma área distribuída continuamente. É como se os números reais fossem, sei lá, distribuídos que nem água. Nem dá para fazer essa análise se você levar muito a fundo. Mas, em termos assim de senso comum, pensa nos números reais fluindo como uma água. Então, comentários. F de x dx pode ser vista como uma área de um retângulo infinitesimal. Ele tem largura dx não nula, mas muito pequena e menor que qualquer número real. Integral é um S espichado, o que indica uma soma. E a integral é o limite de uma soma, a soma sobre valores contínuos. É muito útil você lembrar da definição de integral, porque lá na física a gente define diversas coisas e as integrais aparecem porque a gente vai somando coisas e vai tomando limites para que essas coisas tendam para zero, e uma dessas coisas é uma soma. A derivada aparece também por causa da definição. Então vamos lá, funções contínuas e integrabilidade. As funções, ao contrário da derivada, né, que para ser derivável ela tem que ser contínua, né? Lembra, função módulo é contínua, mas não é derivável. Então, para ser contínua não precisa ser derivada.
Continuidade é uma noção maior que a derivabilidade. Mas, para ser integrável, a função não precisa ser contínua. No entanto, se uma função for contínua no intervalo fechado finito, então a função será integrável nesse intervalo. A área líquida com sinal entre A e o grafo de f no intervalo AB a área é a integral da função, tá, que você está calculando. Então, a integral ela dá a área sobre o gráfico da função que você está calculando. Tá? Deixa eu ver aqui, tinha uma figura, eu não sei se... Tá aqui, ó. A integral ela dá essa área bem aqui. Algumas grandezas físicas são dadas por integrais, como o trabalho, por exemplo. O trabalho é a integral da força, produto escalar com o deslocamento. Tá? A posição é dada como uma integral da velocidade. Ixi, várias outras coisas. Nas próximas aulas, nas aulas 13, 14 e 15, a gente vai ver isso. Vamos lá. Beleza, então elas não precisam ser contínuas para ser integráveis. Tá? A área líquida com sinal ela é dada pela integral de A a B de f de x dx. Tá bom? Então, seja o intervalo AB, um intervalo finito fechado com A menor que B, o limite superior é maior que o inferior, estudemos a definição para outros casos. Por exemplo, integral de A dá quanto? Dá zero, tá bom, gente? Se você tiver os mesmos limites de integração superior e inferior, a integral dá zero. Se f for integrável em A e B, define-se que a integral de A a B é menos... Opa! Menos a integral de B a A de f de x. Ou seja, se inverter os limites de integração, você inverte a sua integral. Como você pode entender? Que você está começando em A e somando ΔX. Se você começa em B, né, a sua soma você vai voltar para A, que é menor, então você está somando menos ΔX. Tá? Então, ó, se você pega e bota A até A, isso aqui vai dar um filete fino, que é uma área nula. Tá? Você pode fazer uma outra coisa também, que eu ainda não apresentei, mas você pode pegar um ponto C no seu intervalo, não importa a ordem deles aqui, e você pode integrar de A a C e somar com a integral de C a B. Então, você pode dividir em duas partes aqui a sua área, tá? E fazer a integral de f de x de A a C, que vai dar essa areazinha mais azul escura, e de C a B, que vai dar essa areazinha mais azul clara aí. Então, se o intervalo for nulo, então a área é nula, é o significado da primeira expressão, e a segunda é muito útil para cálculos. Tá? Algumas outras propriedades. Integrais são limites de somas e têm, portanto, as mesmas características das integrais indefinidas. Então, por exemplo, uma constante multiplicativa sai do sinal de integração, então C integral de f de x indo de A até B. A integral da soma é a soma das integrais, então se tiver uma integral da soma de f de x com g de x é a soma da integral de f de x com a de g de x. E a da diferença é a mesma coisa. A integral da diferença de f de x menos g de x é a integral de f de x menos a integral de g de x. Se você tiver uma integral da soma de várias coisas, você pode jogar o somatório para fora e integrar a função aí, o termo geral, e obter, né, naturalmente depois, somar essas coisas. Isso aqui é muito útil para integrar série de potência, tá, gente? Subdivisão dos limites de integração. Eu mostrei para vocês ainda há pouco que a integral é uma área. Logo, se f for contínua e não negativa em A e B, isso vale também, essa definição ela vale também para quando a função é negativa. E for um ponto entre A e B, é possível dividir o cômputo da área em duas partes. Por que a gente coloca que ela é não negativa? Para você compreender melhor isso aqui, para você não ter que se preocupar com a área negativa, tá bom? Então, se f for integrável em um intervalo fechado contendo 3 pontos, A, B e C, a integral de A a B você pode dividir em duas partes, que é a integral de A a C mais a integral de C a B. Tá? Então, é como se essa
pegasse no rabo dessa e formassem uma coisa só, e não importa a ordem dos pontos. Tá? Outra coisa, se f for integrável em AB e f de x for não negativa, é o que significa isso, ou seja, f de x é maior ou igual a zero, em cada x de b, a integral ela vai dar um resultado positivo. E se, desculpa, um resultado não negativo. Se f e g forem integráveis em AB e f de x maior ou igual a g de x em cada x de A e B, a integral de f de x vai ser maior ou igual à integral de g de x. Tá aqui, tem uma demonstração disso aqui, tá bom? Qual é o significado? Se a função for não negativa em todo o domínio, naturalmente a área líquida vai ser não negativa, tá bom? Porque é o produto de f de x positivo vezes dx, que é um infinitesimal supostamente positivo. Então, se f e g forem não negativas, então a área de df será tão grande ou maior que a de g. F não pode passar por baixo de g, nessa condição. Ó. Então, a área líquida com sinal, a gente está vendo aqui uma função não negativa, essa área líquida com sinal é positiva. E aqui você está vendo a área de F é maior naturalmente do que a área de G. A área de G é essa determinada aqui, essa aqui bordeada pela curva azul escuro. E a área de F, ela inclui a área de G e mais um pouco, porque ela é bordeada por essa azul claro, tá bom? Descontinuidade e integrabilidade. A gente vai dizer que f, uma função definida em intervalo, é limitada no intervalo se existir algum número positivo, m, tal que f de x seja maior do que menos m e menor do que m. É o que acontece com as funções seno e cosseno, por exemplo. A função seno e cosseno não podem passar de 1 e de menos 1. Se passar disso, se você obtiver um seno que for 2, meu amigo, você errou. Tá? E se você obtiver um seno que for menos 2 ou um cosseno que for menos 2, você errou de novo. Tá? Então, em cada x do intervalo, isso acontece por uma função limitada. Geometricamente, o grafo de f fica entre as retas y igual a menos m e y igual a m, por exemplo, a função cosseno. Então, aqui a gente tem uma função limitada. Ó. Ela não atinge valores maiores do que y igual a m e nem menores do que valores de y igual a menos m nesse intervalo indo de A até B. Então, essa função é limitada. Exemplo de funções que não são limitadas. Por exemplo, a função... como é que é? A função 1 sobre x, tá? Que ela, inclusive, tem uma assíntota vertical aqui. Tá? Então, ó, quando ela passa de um valor menos m, passa de um valor m, então ela é não limitada. Mas uma função ela é integrável se ela for limitada. Tá? Então, seja uma função f definida no intervalo finito fechado a b, se f tiver um número finito de descontinuidades em AB, mas for limitada em AB, então será integrável, tá bom? Tem um número finito de descontinuidades, mas é limitada. Então é limitada, mesmo que ela tenha algumas descontinuidades, ela é integrável. Se ela não for limitada, ela não vai ser integrável. Quer um exemplo? A função 1 sobre x², tá bom? Quando você pegar um ponto, por exemplo, entre 1 e 2, ela é integrável. Mas se você tiver entre menos 1 e 1, essa função ela tem uma descontinuidade e não é limitada nesse ponto. Ela atinge valores que são infinitos, tá bom? Então, quando assume valores que são infinitos, não é uma boa linguagem. Mas ela tende para valores muito grandes, ela vai crescendo sem cota. Principalmente quando o x vai para zero pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, ele tende a menos infinito, a função, né? E pela direita, ela tende a mais infinito. Portanto, a função 1 sobre x², se você tiver um intervalo que compreenda o zero, ela não é integrável, justamente porque ela não é limitada. Mas se você tiver uma função limitada que tem algumas descontinuidades, ela vai ser, então, integrável. Área e integral. A área sobre o gráfico de f não negativa contínua no intervalo AB é integral de A a B de f de x dx. Veja, a área sobre o gráfico de uma função contínua e não negativa. Se ela não for não negativa, trata-se da área líquida com sinal. Tá bom?
Vamos passar aqui para o teorema fundamental do cálculo para a gente finalizar essa aula e chegar na relação mais importante que a gente vai ter do cálculo, que é a integral e a derivada são funções opostas. Então vamos supor aqui, né, que, por definição, a de x, tá, é a área sobre o gráfico de f. Então, a linha de x, a derivada da área, é a função f de x. Se você bota a no ponto aplicado no ponto A, ou seja, você pega o intervalo de A até x. Se você coloca o x igual a A, essa área vai ser zero. Se você bota o x igual a B, ela vai ser a própria área. Você sabe que, integrando isso aqui, você vai ter a integral da derivada da área, a própria área mais uma constante, e a integral de f de x, integral indefinida, é a primitiva, f de x, ou a antiderivada. Então, a gente chega na seguinte conclusão, que a primitiva de f de x, que é f de x, é a área mais uma constante. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos aplicar aqui, ó, a função primitiva no ponto A, tá? Isso aqui vai dar A mais C, mais A aplicado em A é zero, e f de B vai ser A aplicado em B mais C. Só que A aplicado em B é a própria área. Se você tirar, né, diminuir uma da outra, como você faz lá na álgebra linear, diminui essa equação dessa, os C's vão se cortar, vai ficar f de B menos f de A é igual a quem? A área. Então, a área é igual à integral de f de x dx. E mais, tá? A área, que é a integral de f de x dx, é a primitiva aplicada no ponto B, limite de integração superior, menos a primitiva aplicada no ponto A. Então, o teorema fundamental do cálculo vai nos dizer o seguinte, que a integral pode ser calculada usando uma antiderivada do integrando, então substituindo-se, tá, os valores dos limites de integração na primitiva e subtraindo o valor dessa antiderivada no extremo inferior do extremo superior. Então, ó, é f de B menos f de A. Então, eu tiro de f de B o valor de f de A. Tá? É isso, gente. Quando você tem uma integral aqui, você acha a primitiva, você aplica, tá, para resolver a integral indefinida. Desculpa, para resolver a integral definida. Aplica no limite superior e aplica no limite inferior. Por exemplo, se aqui fosse 10 e aqui fosse 5, ia ser f de 10 menos o f de 5. Se aqui fosse 15 e aqui fosse 10, ia ser f de 15 menos f de 10. Então, teorema, se f for contínuo em AB e f for uma antiderivada de f em AB, então, integral indo de A até B, tá? De f de x dx é f de B menos f de A. E a função não precisa ser não negativa, tá? Ela para qualquer valor aqui. Então, demonstração disso. Vamos pegar uma partição, A menor que x1, menor que x2, menor que xn menos 1, menor que b, dividindo A e B em n subintervalos de comprimentos ΔX1, ΔX2, ΔXn. Por hipótese, a derivada da primitiva é a própria função f, em cada x de AB. Logo, se f satisfaz as propriedades do teorema do valor médio, que foi um teorema que eu não provei para vocês, eu não trouxe para vocês, mas ele é um teorema que permite igualar a diferença às derivadas. Tá? Isso nos permite encontrar xk tal que... Então tá, gente, ó, se a gente pegar o f de x1 menos f de a x1 é o próximo intervalo, é o próximo ponto, tá, que define a primeira, aqui o primeiro... Caramba, me esqueci a palavra. Como é que fala? A primeira região aqui da partição. Então, f de x1 menos f de a, pelo teorema do valor médio, existe um x1 estrela, quando a gente aplica a derivada dessa função nesse ponto, e a gente diminui por x1 menos a, que é o ponto de tendência, ou seja, a gente pode tirar o limite e dizer que a derivada de x1 estrela é f de x1 menos a, ou seja, os extremos, tá? Os extremos do intervalo dividido os extremos dos intervalos aqui em y dividido pelos intervalos em x vão dar para a gente isso, tá?
Então, isso aqui pode ser escrito como f de x1, porque a derivada é de f aplicada em x1 estrela, vezes ΔX1, que é o comprimento da partição. Isso a gente faz, desculpa, o comprimento desse intervalo na partição. Então, f de x2 menos f de x1, a gente faz a mesma coisa, tá? Então, usa o teorema do valor médio, de maneira que a gente enuncia aqui, ó, essa soma, que é a soma, que quando a gente somar todas as equações, vai dar aí, tá? Como é que eu posso dizer? A integral de Riemann, tá? Isso aqui é um B, tá? Gente, vamos somar essas equações. Quando a gente somar isso com isso, esse x1 vai morrer, vai ficar f de x1 estrela, ΔX1, mais f de x2 estrela, ΔX2. Quando a gente somar com a próxima, o x2 vai morrer, vai ficar o x3. E quando a gente somar com o último, vai morrer o xn menos 1 e vai ficar o f de b. Então, vai ficar f de b menos f de a, é essa soma aqui, ó. Então, f de b menos f de a é a soma de todos esses termos aqui, ó, de f de xk estrela delta xk, com k indo de 1 até n. A gente toma o limite dos dois lados, isso aqui não depende de k, fica f de b menos f de a, e isso aqui fica a integral, tá, de f de x dx, e a gente prova o teorema fundamental do cálculo dessa maneira. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que a gente não inclui constante de integração na integral indefinida? Bom, a razão mais simples possível de te dizer isso é que as constantes vão sumir no cálculo. Então, integral de A a B de f de x dx é f de x mais c indo de A até B. Isso equivale a você aplicar em B e tirar o que é aplicado em A. Só que a constante vai estar nos dois. Então, quando você diminui um do outro, vai dar f de b menos f de a. Então, quando você usar a integral indefinida, não precisa você colocar constante de integração. Se você quiser colocar, coloque, porque ela vai sumir do mesmo jeito. Qual é a relação entre integral definida e indefinida? As integrais indefinidas explicitam as integrais definidas explicitam a região de integração. A gente não pode esquecer que f necessita ser contínua, tá? No seu intervalo, tá? Para que a gente não tenha consideração de limitação, tá? Lembrando, tem duas condições. F pode ter um número finito de descontinuidades, mas ser limitada. Aí ela é integrável. Mas se ela tiver descontinuidades e não for limitada, aí, ó, lascou-se. É o caso da função x elevado a menos 2. Em um intervalo que contenha x igual a zero, isso traria problemas conceituais e numéricos. Então, nesse caso, uma função não negativa, como a que estaremos integrando, a gente teria uma área negativa, o que não faz o menor sentido, visto que essa função é todo momento positiva. Por que isso acontece? Porque essa função ela não é integrável no ponto passando pelo ponto x igual a zero, tá bom? Justamente por causa disso, porque ela tem uma descontinuidade e ela não é limitada. São essas duas condições. Área total. Bom, se f for uma função contínua no intervalo AB, definimos a área total entre a curva y igual a f de x como o módulo de f de x. Por quê, gente? Quando a gente tomar um módulo de f de x, quando essa função for não negativa, ela vai retornar para a gente menos o valor da função, ou seja, a função vai ficar positiva. Então, ó, no caso aqui, ó, da área líquida com sinal, A1 e A3 são positivas e A2 é negativa. Mas quando você toma o módulo, o A2 ele só faz rebater aqui para cima, tá? Justamente porque, né, essa parte todinha aqui vai se tornar menos a f de x, que já é negativa, então vai ficar positiva. E aí é o mesmo que você somar. Então, se você quiser calcular a área total de um gráfico, eu não sei se eu vou pedir isso para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês calcularem integrais. A gente não fica calculando muito a área de gráfico usando questão de módulo na física, tá? As integrais elas vão aparecer de uma forma muito mais direta para a gente, tá? Tecnicamente, muitas dessas funções já são sempre positivas, tá? ou não negativas, né? Não são a mesma coisa, mas são parecidas e incluem aí a mesma ideia. Então, como eu ia dizendo para vocês, né? Essa área ela vai ser não negativa, significa que ela é maior ou igual a zero, tá bom?
ela não ela é positiva e inclui o zero também. Essa que é a diferença que eu estava falando para vocês. Uma outra coisa, tá? As integrais definida e indefinida são muito parecidas, mas elas possuem umas diferenças. Quando a classe, a integral definida é constituída por um número, enquanto a indefinida descreve uma família de funções. Já quanto a variável de integração, na integral definida, ela não é transmitida para o resultado, ela some. E na integral indefinida, ela é transmitida para o resultado, ou seja, ela não some. Então, por exemplo, aqui, ó, integral de x² dx, na integral indefinida, ela é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. E se você integrar t² dt, você só muda laranja por banana aqui. Então vai ficar t ao cubo dividido por 3 mais uma constante. É o mesmo resultado, só muda aqui as variáveis. Agora, se você tiver integral de x² dx, vai ser x ao cubo sobre 3 aplicado em 3, que é quanto? 3 ao cubo dividido por 3. 3 ao cubo é 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27, tá bom? Menos 27 sobre 3. Menos o x ao cubo sobre 3 é 1 ao cubo dividido por 3, 1/3. Então, 27 sobre 3 menos 1 sobre 3 é 26 sobre 3. A mesma coisa aqui, né? Se você for aplicar no t ao cubo, vai ser 3 ao cubo, que é 27 dividido por 3, menos 1 ao cubo dividido por 3. 27 sobre 3 menos 23 menos 1 sobre 3 é 26 sobre 3. Então, como numa integral definida, a integral não depende da variável de integração, ela é dita uma variável muda. Se você trocar tudo aqui, x por t, vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma coisa. Você pode trocar laranja por banana, fica à vontade. A fruta que você preferir, você bota aqui. Então, ó, como você pode mudar indefinidamente aí as suas variáveis na sua integral definida, né? Integrar aqui, ó, essa área A é integral de f de x dx indo de A a B, tanto faz, ó. Você pode integrar f de t, tá? Ou seja, y f de t com respeito a t, indo de A até B também. As variáveis são ditas mudas. Então, uma das últimas coisas que eu queria falar para vocês existe uma relação direta entre integral e derivada. Então, a função f ela pode ser derivada a função f, vou tomar uma água aqui que engatou. A função f pode ser obtida a partir da sua derivada f' por integração. Ademais, a função f pode ser obtida pela sua integral por meio da sua derivação. O quê? Vamos lá. F de x dx indo de A até t é f de t menos f de A, beleza? Então, se eu derivar essa integral aqui, isso vai ser a derivada de f de t menos f de A. Estou derivando dos dois lados, aplicando a mesma operação, não mudou nada. Então, a derivada da integral de f de x, tá? Indo de A até t, ela vai ser a derivada de f com respeito a t. Então, voltemos aqui. A função f pode ser obtida a partir da sua derivada por integração. Então, você integra a derivada, tá bom? Ademais, a função f pode ser obtida pela sua integral por meio de sua derivação. Então, vou integrar f e derivar, tá bom? É isso que está dizendo aqui. É possível também você integrar taxas de variação. Isso é muito útil na física. Então, é possível reescrever o teorema fundamental do cálculo usando a ideia de que a função f é a taxa de variação da primitiva com respeito a x. Tá? Então, fzinho é f' de x, é a derivada da primitiva. A integral da derivada da primitiva é f de b menos f de a, ou seja, a integral da derivada dá no formato definido, ela dá a variação total de uma determinada grandeza. Por exemplo, aqui, ó. Se S de t for a posição de uma partícula ao longo do tempo, S' será a sua velocidade. Então, a integral de S' dt vai ser a função S, que é a sua primitiva,
S de T2 menos S de T1, ou seja, a integral da velocidade ao longo de T1 até T2 nos dá o deslocamento líquido realizado pela partícula. Então, se a gente integra uma taxa de variação em relação a x no intervalo AB, obtemos a variação do valor de f de x que ocorre quando x cresce de A até B. É o que acontece nesse gráfico, ó. Então, olha o crescimento dado pela derivada. Se a gente está integrando a derivada, a gente está somando aqui, tá, os valores das derivadas vezes dx. E a gente vai obter, na verdade, a variação total dessa função. Tá bom, gente? É isso. Hoje nós não temos exemplo. E um forte abraço a todos.